o Senhor continue nos abençoando nessa noite, amém? Meus irmãos, o assunto, o tema que eu quero tratar com os irmãos, assim, se assim Deus nos permitir, é talvez um dos pontos mais importantes na caminhada cristã. E talvez seja também um dos pontos em que toda a humanidade mais cai, desde a queda lá no Jardim do Éden. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre a idolatria. E peço aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versos 17 a 22. Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Peço aos irmãos que acompanhem comigo essa leitura. Enquanto eu faço a leitura, os irmãos acompanhem. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, te pedimos, Senhor, que nesse momento tão importante, talvez, ó Deus, o momento mais sublime do culto, que é o momento, ó Deus, em que a Tua palavra é aberta e é exposta, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Nós falamos com o Senhor através das orações, dos cânticos, mas te pedimos que agora o Senhor é que venha falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus, nos santifique, me ajude, ó Deus, para que eu possa ser usado pelo Senhor neste momento. Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quantos deuses nós temos? Quantos deuses nós temos? Nós acabamos de cantar aqui, por exemplo, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Nós cantamos também ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ou seja, pelas canções que nós entoamos, transparece que, de fato, nós só servimos a um Deus. Mas será que temos apenas um Deus mesmo? Vamos fazer um teste? A pergunta número 5 do breve catecismo diz: há mais de um Deus? Pergunta, não é? Há mais de um Deus? E eu acredito que aqui todos saibam a resposta teológica para essa pergunta. Se você está aqui, no mínimo, você acredita em Deus e que Ele existe em 3 pessoas. Porém, saber é diferente de viver de acordo com o que se sabe. Será que mesmo sabendo que existe um só Deus, nós vivemos como tal? Primeiramente, vamos entender aqui alguns termos que são necessários para a nossa compreensão do assunto. Quando uma pessoa só adora a um Deus, essa pessoa é chamada de monoteísta. A palavra mono significa único, e teísta vem da palavra grega tel, Deus. Ou seja, um monoteísta é uma pessoa que adora somente a um Deus. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 3, o Senhor profere o primeiro mandamento dizendo: não terás outros deuses diante de mim. O sentido ali não é que você não pode, não é para você abandonar o Deus verdadeiro e servir a outro Deus, mas é que você não pode adorar a outro Deus na frente do Deus verdadeiro. Em uma tradução parafrástica, fazendo uma paráfrase aqui desse mandamento, seria mais ou menos: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, vocês não podem adorar a outro Deus além de mim, além dele. Quando uma pessoa adora, quando ela serve a mais de um Deus,
essa pessoa é chamada de politeísta. Polis vem de muitos e teísta, né, vem de Deus. Ou seja, um politeísta é uma pessoa que adora muitos deuses. E eu sei que para alguns esses termos aqui são bastante conhecidos, mas pode haver pessoas que não conhecem, por isso eu estou sendo bem didático. Mas eu garanto que, até mesmo para você que conhece essas palavras, vai fazer um pouco mais de sentido logo mais à frente. Segundo a Bíblia, quem é um politeísta, ele é chamado, na perspectiva cristã, de idólatra. Isso porque ele serve a falsos deuses. Porque, como nós acabamos de cantar e de responder, agora há pouco só existe um Deus. Por exemplo, no texto de Oséias, no capítulo 9, verso 10, expressa claramente isso. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Esse texto nos mostra que não somente o politeísmo é uma idolatria, é pecado, como também é abominável diante de Deus. Então, para Deus, o politeísta, além dele ser um idólatra, ele também é abominável. Deus repudia isso. Mas o que um monoteísta faz? O monoteísta, ele vive para a glória do único Deus a qual ele serve. Paulo vai dizer aos cristãos, inclusive, que obviamente só servem a um Deus, ele vai dizer o seguinte: portanto, quando vocês comerem ou beberem ou fizerem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Note que, na fala de Paulo, o cristão que é um monoteísta, ele deve glorificar ao único Deus a qual ele serve, com o que quer que ele esteja fazendo. De forma que estudar é para a glória de Deus, é para a glória do único Deus. Trabalhar deve ser para a glória do único Deus. O seu vir à igreja deve ser para a glória do único Deus. Criar a família no temor do Senhor não é porque nós somos bonzinhos ou melhor do que outras pessoas, mas isso também é para a glória de Deus. Ou seja, meus irmãos, aquele que serve ao único Deus, este Deus mostrado aqui nas Escrituras, o monoteísta bíblico, por assim dizer, ele deve adorar a Deus com tudo o que ele faz e com tudo o que ele é. Em outras palavras, de acordo com as Escrituras, se o politeísta é abominável diante de Deus, o monoteísta bíblico é um adorador diante de Deus. Entendido esses conceitos, o meu objetivo com essa mensagem é provar que, embora nós saibamos, nós digamos que existe um Deus, que nós só servimos a um Deus, ou seja, que nós somos monoteístas, muitos de nós nem sempre vivem como se isso fosse verdade. Depois dessa reflexão, pode ser que alguém perceba que é um politeísta e nem havia percebido ainda. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no contexto dessa passagem, do livro como um todo também. O Evangelho de Marcos, melhor dizendo, embora não se possa afirmar quem é o seu autor, a tradição entende que foi o próprio Marcos que escreveu esse Evangelho, por volta ali do ano 50 depois de Cristo. E muito provavelmente, este foi o primeiro Evangelho a ser escrito, embora ele seja aqui o segundo livro do Novo Testamento. Nós estamos diante, então, possivelmente das primeiras palavras do Evangelho que foram escritas. Um outro detalhe do Evangelho de Marcos é que, ao contrário de Mateus, por exemplo, que foi escrito para os judeus, Marcos parece direcionar a sua escrita aos gentios, mais especificamente ao povo romano. Ou seja, Marcos quer mostrar a missão do Filho do Homem, não somente para o judeu, mas ele quer mostrar a missão do Filho do Homem também para o gentio, para eu e você, por exemplo. E para mostrar Jesus nessa missão, ele então vai usar, no caso aqui do nosso texto, um rapaz, um judeu, um homem que teoricamente já seria um salvo, porque ele era alguém extremamente religioso. Logo, aos olhos de todos, ele seria uma das pessoas mais próximas de Deus. Uma outra informação importante é que, olhando para o contexto aqui dessa passagem, nós lemos que Jesus ele está aqui em constante movimento. Perceba que mesmo no capítulo 10 em que nós estamos,
Jesus ele está sempre em ação, seja levando no versículo 1, se aproximando no versículo 2, vendo no versículo 14, e no caso do nosso texto ele está andando, ele está no caminho, no versículo 17, pondo-se no caminho. Jesus com todas essas ações, sempre em movimento, indo, falando, levantando, ele tem o objetivo de ensinar o povo algumas coisas, como é dito no versículo 1, e inclusive ele já estava acostumado com isso. Levantando-se, Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E o que Jesus ensinava nesse momento? Ele primeiro ensinou sobre a dureza do coração, que provoca inclusive o divórcio, nos versos 2 ao verso 12. Ele ensinou também que tipo de coração uma pessoa que pertence ao céu deve ter, no caso como o de uma criança, nos versos 17 a 22. E por fim, como veremos no texto, mesmo no meio de uma viagem, Jesus também ensinará o coração deste homem e também aos nossos, algumas coisas a respeito do coração. Mas quem é esse homem? Quem é esse jovem? Bem, na verdade nós não sabemos ali a fase, a idade desse jovem de maneira específica. Mateus, no capítulo 19, verso 10, menciona que se trata de um jovem. E também é mencionado no texto, inclusive, que nós lemos, que essa pessoa, ela corre. Naquela época, uma pessoa mais velha não poderia correr, era algo deselegante para aquela época. Porém, Lucas, ele vai relatar que esse homem era alguém importante, no sentido de que ele tinha um cargo importante. Então, ele não poderia ser muito jovem, um menino, alguém bem mais jovem assim. Talvez ali um rapaz mais maduro. O fato é que, ao que parece, ele era um judeu. Nós sabemos disso porque ele chama Jesus de mestre, ou rabi, e essa é uma expressão judaica. Nós também sabemos que esse homem observava as leis, como mostrado no versículo 20. Sendo assim, por ser judeu, ele certamente dizia, ele mostrava, ele professava que ele servia apenas um Deus. Porém, Jesus acaba mostrando o contrário para esse homem. Porque, na verdade, como nós vamos ver, esse homem servia a pelo menos 3 deuses, menos o Deus verdadeiro. E como também vamos observar, muitos de nós podemos estar no mesmo alto engano. Sendo assim, meus irmãos, Marcos mostra um Jesus aqui ativo, não somente em ações físicas, mas principalmente em mostrar a esse homem e a nós quais são os ídolos que podem estar em nossos corações. Pensando nisso, eu quero trabalhar com os irmãos sobre o tema servindo a Deus ou a deuses. E eu quero mostrar 3 tipos de deuses que podem facilmente tomar o nosso coração. Não necessariamente que eles estão em nossos corações, mas que podem tomar os nossos corações. A primeira coisa que nós observamos é que esse homem estava servindo a lei. No início do texto aqui, nos é dito que Jesus estava a caminho, e o destino que Jesus estava seguindo é esclarecido um pouco mais à frente, no verso 32, logo mais à frente, onde é dito que ele estava subindo para Jerusalém. E nesse caminho, um homem corre até Jesus. E ao que tudo indica, segundo o comentarista William Hendrickson, este homem se tratava provavelmente de um dos oficiais da sinagoga local. Ou seja, nós estamos falando aqui de alguém que fazia parte da igreja local. Era alguém que era um dos oficiais ali da igreja, por assim dizer. Marcos aqui, ele é extremamente detalhista, ao dizer que esse homem se ajoelha diante de Jesus e o chama de bom mestre. Perceba, esse homem não está somente exaltando a posição de rabi, de mestre de Jesus. Esse homem, ao usar o adjetivo bom, ele está dizendo que Jesus era diferente, era alguém muito mais evoluído, um professor muito melhor do que os outros. Esse rapaz coloca Jesus automaticamente em um status superior da dos outros mestres. O problema é que ele faz isso pelas motivações erradas. Meus irmãos, provavelmente esse homem foi até Jesus com uma concepção errada a respeito da própria vida religiosa, do que significa essa vida religiosa. Porque ele pensava o seguinte: Jesus, que é um mestre extremamente evoluído, diferente dos outros mestres,
Jesus, obviamente, vai identificar em mim um rapaz, um judeu, oficial da sinagoga. Jesus vai ver em mim traços de alguém que está com a sua salvação assim garantida. Seria como se alguém chegasse no pastor Márcio e dissesse: pastor, o senhor assim que tem uma capacidade intelectual altíssima, o senhor que é douto, evoluído, dá uma olhada para mim e veja o quanto eu sou bom. Então Jesus começa cortando essa ideia logo no início, no verso 18, dizendo: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Veja bem, Jesus sabe muito bem que aquele homem enxergava em Jesus apenas como um mero cumpridor da lei. Jesus, aos olhos daquele homem, era simplesmente um homem bom que cumpria a lei. E sendo um homem bom, cumpridor da lei, ele facilmente iria identificar outro homem bom, cumpridor da lei. O problema é que Jesus não é bom porque ele é um cumpridor da lei. Jesus é bom porque ele é Deus. Jesus, ao dizer que bom é somente Deus, ele rebate aquela falsa ideia de que você não precisa acreditar que Jesus é Deus. Você não precisa acreditar que Jesus assim era realmente Deus. Basta que você acredite que Jesus foi um homem bom, que ensinou coisas boas, que ensinou sobre o amor, que ensinou sobre a paz. A grande questão é que essa ideia é uma contradição em si. Porque se Jesus foi somente um homem bom, então, nas palavras de C.S. Lewis, Jesus é um mentiroso ou um lunático. Jesus mostrou em todo o seu ministério que ele era o Deus encarnado. E se isso não fosse verdade, ou ele era um mentiroso por dizer que era Deus, sendo que não era, ou ele era um lunático por dizer que era Deus, pensar que era Deus, e ele não era de verdade. Então, se uma dessas alternativas for verdade, mentiroso ou lunático, Jesus é tudo menos bom. Mas Jesus começa a deixar claro o que aquele homem não havia entendido ainda, que ele realmente não estava diante de um cumpridor da lei apenas, mas que ele estava diante do Ser Supremo. Jesus estava diante daquele que cumpriu a lei totalmente, perfeitamente, e ele era realmente bom, mas porque também Jesus é o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade. Ao Jesus dizer bom é somente Deus, ele não está dizendo aqui que ele não era Deus. Ele está mostrando para aquele rapaz que a concepção de bom dele era baixa, era errada. Na concepção dele, a única coisa que poderia definir alguém como sendo bom era se ele fosse um mero cumpridor da lei. Será que você é bom simplesmente porque frequenta a igreja toda semana? Mas por que nós podemos dizer que esse homem adorava a lei? Ele tinha a lei como seu Deus. Não entenda errado, a lei não é má, a lei não é errada. Nós é que somos os errados, nós é que somos os falhos. No Antigo Testamento, nós encontramos relatos como o de Davi, onde ele diz: a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. No Novo Testamento, nós lemos declarações como a de Paulo, na sua carta aos Romanos: assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, meus irmãos, não há nada de errado com a lei, muito menos em observá-la, em meditar nela dia e noite, e ter prazer em fazer isso, como vai dizer o salmista de número 1, e que nós cantamos aqui agora há pouco. Mas então, como que a lei pode se tornar um Deus em nossas vidas? Como que isso pode se tornar idolatria? Observe que, depois de Jesus dizer que somente Deus é bom, o Senhor então começa a trabalhar a verdade no coração daquele rapaz. Jesus cita algumas leis no verso 19, mas perceba o que esse homem diz no versículo 20, assim que ele ouve a lei: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele era um exímio cumpridor, observador da lei. O grande problema aqui é que este personagem analisava a sua vida com Deus através da lei da compensação. Eu cumpro o meu dever, eu cumpro a lei, logo eu tenho direitos. Eu cumpro o meu dever, logo eu tenho o direito de tal coisa. Em outras palavras,
Eu sou bom porque eu cumpro a lei. Logo, se eu cumpro a lei, o que me salva não é a graça de Deus, é a lei, porque eu cumpro a lei. Em outras palavras, ele servia à lei e não ao Deus da lei. Seria como se alguém viesse aqui na frente da igreja e dissesse: olha, eu sou crente porque eu não minto, eu sou crente porque eu não falo palavrão, eu sou crente porque eu vou à igreja toda semana, eu sou cristão porque eu entrego o meu dízimo. E se alguém pensa assim que você é crente porque você faz essas coisas, parabéns, você pode até ser um ótimo ser humano, um ótimo religioso, porém isso não diz nada se você serve ao único Deus. A grande questão, meus irmãos, não é que nós cumprimos a lei de Deus para chegar até Deus. Nós cumprimos a lei de Deus porque Ele já chegou até nós. Ele que veio até nós. Qual foi a primeira frase que Deus disse antes de entregar a lei ao povo? Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que Deus disse ali no Monte Sinai, meus irmãos, é todo o evangelho que nós pregamos hoje, condensado em uma única frase. O que ele diz ali é: foi eu quem tirei vocês do Egito, foi eu que tirei vocês da escravidão, antes mesmo de vocês fazerem qualquer coisa, foi eu que agi, foi eu que busquei vocês. Agora, depois que eu tirei vocês da escravidão do Egito, toma aqui a lei. A lei de Deus, meus irmãos, sem a graça, não nos bonifica em nada, pelo contrário. Porque se nós dependêssemos da nossa própria justiça, a única ação que a lei aplicaria em nós seria a ira justa de Deus, porque simplesmente nós não conseguimos cumpri-la como o Senhor requer. A lei do Senhor é tão boa, tão perfeita, que ela nos condena, porque nós não conseguimos cumpri-la. Se pegarmos somente os 10 mandamentos, veremos que nós já descumprimos todos ali, um, por tabela. Porque todas as nossas áreas, sejam físicas, sentimentais, intelectuais, espirituais, foram afetadas pelo pecado. Por isso, é Deus que vem ao nosso encontro. É Ele que nos salva da escravidão do pecado. E depois, nós observamos a lei como gratidão. Sem a graça, meus irmãos, até mesmo a nossa mente, ela começa a desabar ao tentar comprar a salvação. Um professor meu gosta de dizer que não há nada mais cruel do que colocar sobre o homem a responsabilidade de comprar a sua salvação. Se um dia você acordar e dizer: a partir de hoje, eu vou em todos os cultos, olha, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo santo dia, e eu vou em todas as programações que tiver, porque eu quero ser crente. Sabe o que vai acontecer na primeira vez que você não conseguir uma dessas coisas? No primeiro dia em que você não conseguir ir à igreja ou ler a Bíblia por algum motivo, você vai se sentir um inútil. Você vai perceber que esse negócio de ser crente é difícil demais. Na verdade, parece um fardo. Então virão algumas acusações na sua mente, como por exemplo: que tipo de crente eu sou? Que tipo de crente eu sou que não consegue ir em todos os cultos? Que tipo de crente eu sou que deixei de ler a Bíblia ontem? Sabe, eu acho que, na verdade, esse negócio, eu não consigo ser crente. Ou quer saber? Esse Jesus 3 vezes santo, justo, soberano, esse Jesus não é o Jesus que eu quero. Aquela outra igreja ali, o Jesus é muito mais bonzinho, é muito mais agradável. Lá, Ele está pronto para me ouvir e atender os meus desejos, afinal, eu sou o filho do rei. Então, nesse momento, Satanás bate palma, a sua carne agradece, e mais uma notificação no celular te chama e você se esquece desse assunto. Mas sabe o que acontece quando nós seguimos o caminho do monoteísmo bíblico, o caminho da graça? Nós passamos a dizer: eu vou no culto, eu vou ler a Bíblia, eu vou nas programações que tiver, porque Deus já me perdoou dos meus pecados. Ele já me salvou e por isso eu sou grato. Nesse dia você vai perceber que vir à igreja, vir ao culto,
por gratidão é muito mais prazeroso do que vir por obrigação. Que ler a Bíblia para conhecer mais o seu Salvador, por ter mais sede das palavras do Senhor, é muito mais prazeroso do que ler por peso na consciência. Vir à igreja, quando você vem pela gratidão por tudo que Deus já fez e vai fazer na sua vida, deixa de ser um evento costumeiro e passa a ser um momento mais importante da nossa semana. Depois de mostrar que a lei pode ser um Deus em nossas vidas, Jesus nos mostra também que às vezes nós podemos estar servindo as coisas. Nesse momento, aquele rapaz já estava exatamente onde Jesus queria que estivesse. Nesse momento, aquele homem começaria a ser confrontado por causa dos seus verdadeiros deuses, dos verdadeiros deuses do seu coração. Jesus, então, como se fosse a ação mais lógica possível, diante de uma resposta tão crente, tão cristã, que aquele rapaz havia dado no versículo 20, não é? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aliás, nós gostamos de falar ou de ouvir, inclusive nós já ouvimos respostas dessas muito cristãs. Olha, eu oro todos os dias. Olha, eu leio a Bíblia todos os anos. Rapaz, mas como que fulano é pecador, né? Meu Deus do céu. Mas diante de uma resposta tão crente dessas, que praticamente anunciava o quanto aquele homem era justo, Jesus então diz no versículo 21, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Os irmãos repararam nas leis que Jesus citou para esse rapaz, lá no versículo 19? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Todas essas leis que Jesus cita aqui, são em relação ao próximo, o cuidado, o respeito, o amor ao próximo. Logo, se esse rapaz era tão cumpridor da lei assim, era tão cumpridor da lei, o mais lógico é que se desapegar dos seus bens em prol dos mais necessitados, em prol do próximo, seria algo extremamente fácil para ele. Afinal, ele cumpre toda a lei, como ele diz no verso 20. O texto aqui diz que logo depois de Jesus dizer para aquele homem, para ele vender tudo o que ele tinha e doar aos pobres e depois segui-lo, ele vai embora triste. Esse rapaz vai embora triste porque ele era muito rico ou tinha muitas propriedades. Nós temos que entender aqui o seguinte, meus irmãos. Jesus não está interessado literalmente que esse homem vendesse todos os seus bens, que demitisse funcionários, que ficasse sem casa e virasse um mendigo, como se somente assim ele poderia ser um cristão de verdade. Pobreza nunca foi sinônimo de cristianismo verdadeiro, assim como riqueza também não significa que a pessoa vai para o inferno. O que Jesus estava querendo mostrar, na verdade, para esse rapaz, era que ele amava a sua riqueza muito mais do que a Deus e ao próximo, como ele acabou de dizer que amava. Entenda, Jesus está virando as concepções desse homem aqui de cabeça para baixo. Na cultura judaica, ser rico, ter posses, era sinônimo de bênção de Deus. E, portanto, significava que ele era um filho de Deus, por ser assim tão abençoado. E se ele era um filho de Deus, obviamente ele era salvo, ele já estava salvo. Mas o que Jesus praticamente diz a esse homem, é que em vez de ele ser um monoteísta e salvo, na verdade, ele era um politeísta, e que precisava de mudança de vida, porque na realidade ele adorava a lei, ele adorava a sua riqueza, muito mais do que a Deus. Jesus, inclusive, expôs esse mesmo perigo, ao dizer no Sermão do Monte que aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração, Mateus 6, 21. Perceba que o que Jesus diz é o seguinte: se o seu tesouro for o céu, se o seu tesouro for a graça de Deus, a palavra de Deus, automaticamente o seu coração estará em Deus, nas coisas de Deus. Porém, se o seu tesouro estiver nas coisas deste mundo, dinheiro, casa, status,
significa então que o seu coração, a sua maior devoção, também estará aqui nesse mundo. Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, quando ele pede a Timóteo para ir encontrá-lo, porque Paulo precisava dele, ele pede 3 coisas impressionantes. Ele pede a Timóteo: venha depressa, traga uma capa e alguns livros. E por que esses pedidos são impressionantes? Porque Paulo, um dos maiores pregadores e missionários da história, está aqui no fim da sua vida, pedindo para um amigo ir ajudá-lo, pedindo para um amigo levar uma capa, porque provavelmente ele não tinha sequer uma roupa na prisão para proteger do frio. E também ele pede alguns livros, para ele ler na prisão. E tudo isso, o maior pregador, talvez um dos maiores missionários da história, está passando por tudo isso por causa do Evangelho. Sabe o que é isso? Alguém em quem o seu coração está em Cristo, e não nas coisas. O seu coração está em Deus, e não nas coisas. É como se Jesus perguntasse para esse rapaz, e para nós aqui nessa noite: você quer ser cristão mesmo? Você sabe onde você está se metendo? Porque andar no Evangelho, andar segundo a vontade de Deus, meus irmãos, significa perder algumas coisas. Não necessariamente perder bens materiais, mas talvez amigos, oportunidades, a realização de desejos. Porque uma vez que o seu coração é preenchido com o Evangelho, não haverá mais espaço para outras coisas, só haverá espaço para Deus. E meus irmãos, ter o coração dominado pelo amor às coisas é muito mais fácil de acontecer do que nós imaginamos. Em uma sociedade movida pelo consumo, pela cobrança de sempre se produzir algo, as pessoas sempre querem ter mais daquilo que elas podem ter, ou que vai trazer satisfação. As pessoas passam a amar mais as coisas e usar as pessoas, como diz a frase. Querem usar até mesmo Deus. Mas se Jesus já mostrou para esse jovem, para esse homem, que ele servia à lei e que ele servia às coisas, Jesus mostra também, e na verdade, que ele estava servindo a si mesmo. O que você pensaria se um dia o seu amigo ou um membro da sua família chegasse em você e dissesse o seguinte: escuta, eu sou bom. Eu sou bom porque eu sou crente. Eu sou bom porque eu sou bem-sucedido. Eu sou bom porque tudo o que eu faço dá certo e se transforma em bens para mim. Olha, eu sei que eu sou falho, mas eu sou bom. O que você pensaria dessa pessoa? Deixe-me expressar algumas possíveis respostas na sua cabeça aí. Arrogante, convencido, orgulhoso de si. Em outras palavras, esse é um sinal de que essa pessoa pode ser o seu próprio Deus. Meus irmãos, em todo esse texto, Jesus está mostrando para este homem que o que ele amava na verdade, quem ele servia na verdade era a ele mesmo. As leis que ele cumpria eram para a sua própria satisfação e ego, como os fariseus e escribas que oravam nas praças, de si para si. Os bens adquiridos por esse homem eram para alimentar a sua própria cobiça. Este homem foi até Jesus quase que para ser homenageado pelo mestre e por todos ali à sua volta. Na sua cabeça, possivelmente, ele esperava que Jesus fosse olhar para ele, um oficial da sinagoga, um cumpridor da lei, alguém de posses. Então Jesus olharia para ele e diria: rapaz, eu já vi pessoas boas, mas que nem você, igual a você, não há. Tudo se resume, então, ao que nós chamamos de complexo de Narciso. Narciso, diz a lenda, que ele amava mais a si mesmo, e ele amava tanto a si mesmo, de tal maneira, que ao tentar abraçar o seu próprio reflexo no rio, ele se afogou e morreu. Esse homem, sem perceber, ele estava também abraçando a si mesmo todos os dias, alimentando o seu ego em vez de se aproximar do Senhor, em vez de entender o seu estado de pecaminosidade e necessidade
diante de Deus. E não pense você que isso está longe de acontecer conosco. No menor dos nossos descuidos, nós podemos ser os nossos piores inimigos, porque nós podemos deixar de adorar ao Deus verdadeiro e começar a adorar a nós mesmos, às vezes sem perceber. Quando pensamos coisas tipo, o culto tem que me agradar, eu não gostei do culto hoje, ou o culto foi bom hoje eu gostei do culto. Olha, a pregação hoje foi meia boca. Cuidado. Quem disse que é você que tem que gostar do culto? O culto é para Deus, não é para nós. Cuidado. Isso pode ser até engraçado de se repetir, mas também pode ser um forte indício de que há um outro Deus dentro do coração dessa pessoa. O grande problema é que essa é a nossa tendência natural, de nos acharmos deuses de nossas próprias vidas. Por isso, há necessidade de nos rendermos aos pés de Jesus, o bom mestre. A frase, meus irmãos, mais de Deus e menos de mim, nunca fez tanto sentido quando nós olhamos aqui para esse rapaz. Quando nós olhamos para a nossa necessidade de Jesus. Meus irmãos, no menor descuido, nós fabricamos mais um ídolo para nós. E o pior deles, o pior ídolo que nós fabricamos é o nosso próprio ego. Eu quero partir aqui para a conclusão e também fazer algumas aplicações para a nossa vida. Por fim, nós não sabemos o que aconteceu com esse homem depois desse evento. Mas há um detalhe no texto que nos chama a atenção. Veja o início do versículo 21. E Jesus, olhando para ele com amor, em algumas traduções, ou o fitando-o, o amou. Marcos, aqui inspirado pelo Espírito Santo, nos revela que em determinado momento Jesus olha para esse rapaz e o ama. E nós temos que ter muito cuidado em conjecturar alguma coisa na palavra de Deus. Mas o fato de Marcos ter se preocupado em registrar que Jesus o amou aquele rapaz, pode significar que aquele não seria o primeiro e nem o último encontro com Jesus que aquele rapaz teria. Um comentarista antigo chamado Adolf Pohl escreveu que a eleição com certeza se impõe aqui. Uma das coisas mais lindas do que nós chamamos de graça irresistível, não é que na primeira vez que nós ouvimos a pregação do Evangelho, não é que a gente resiste e vai, mas é que o homem não resiste por muito tempo. Inclusive alguns até gostam de trocar o termo de graça irresistível por graça eficaz, porque alguma pessoa pode ouvir uma mensagem do Evangelho durante muito tempo, um monte de mensagens, sempre chamando elas para se arrependerem dos seus pecados, e ela nunca se arrepende. Mas um dia, em um determinado momento, um determinado culto, talvez em uma programação menos frequentada na igreja, essa pessoa ouve e não resiste mais. Ela se rende, ela é rendida pela graça. A partir daquele momento, ela nunca mais é a mesma pessoa. Ela deixa de ser uma politeísta, como sempre foi, e passa a ser uma monoteísta bíblica, que serve ao verdadeiro e único Deus. Não sabemos se isso aconteceu com esse homem, o que sabemos é que Jesus o amou. Partindo aqui para algumas aplicações, a primeira coisa que nós devemos meditar na nossa vida e aprender é que não adore a lei pela lei, adore ao Deus que criou a lei. Sabe como que nós sabemos, né? Se nós estamos adorando a lei de Deus em vez do Deus da lei? Basta nós observarmos se aquilo que nós temos professado com os nossos lábios, se aquilo que nós temos lido nas Escrituras, se isso tem se refletido nas nossas ações, no nosso modo de viver. Nos parece muito óbvio, por exemplo, que aquele que já leu tanto a respeito do perdão na Bíblia, saiba a importância desse mandamento na vida de um cristão. Logo, ele pratica o perdão. Mas perceba, se mesmo lendo e ouvindo várias vezes a respeito do perdão,
e ainda assim você não perdoa, muito provavelmente você adora a lei. Você gosta de ler a lei pela lei. Obviamente, você já sabe, por exemplo, que o culto público é o momento em que a igreja do Senhor se reúne, se encontra diante de Deus para prestar culto a Ele. E não há nada mais importante do que isso. E quem deve gostar do culto é Deus, não você e eu. Porém, se você está mais preocupado com o horário que vai acabar o culto, ou com o que você vai comer depois do culto, ou se você gostou ou não da música que foi tocada no culto, você pode estar aqui religiosamente, mas talvez não em adoração a Deus. Portanto, avalie a sua vida diante de Deus. Se pergunte se você tem adorado o culto, se você tem adorado a lei, ou se você está adorando a Deus através do culto e através da observação da lei de Deus. Peça ao Senhor para que você seja um cristão em gratidão e não por obrigação. Uma segunda aplicação é que não adore as coisas, adore a Deus e use as coisas para esse propósito. Alguns podem pensar o seguinte: mas Diego, eu não tenho muitos bens, eu não tenho muito dinheiro como esse rapaz aqui, então desse risco que esse homem dessa narrativa passou, eu não corro. Ou mesmo, Diego, eu até tenho alguns bens, eu até possuo algum poder, porém, eu jamais iria permitir que esse tipo de idolatria alcançasse o meu coração, impedir que o Senhor Jesus fosse a minha prioridade. Eu não vou cometer esse erro. Mas vamos entender o seguinte, preste atenção. Aquele jovem, ele não queria se livrar dos seus bens, porque provavelmente ele gastou muito tempo cuidando dos seus bens, cuidando dos seus bens mais do que buscando a Deus. Ele tinha a sua alegria nos seus bens, mais do que estar com Deus. Toda a sua preocupação era com relação às coisas que ele tinha, com os seus bens. Note então, tempo gasto, alegria, preocupação. Como que é a nossa relação com o celular mesmo? Você estaria mais triste perdendo o contato com Deus ou perdendo o sinal da internet? Quanto aos adultos, para muitos, o trabalho é a coisa que mais ocupa o seu coração, mais do que Deus. Os estudos é a coisa que ocupa mais o seu coração, mais do que a Deus. Não é dinheiro. Então, meus irmãos, nem sempre o dinheiro ou bens valiosos será o que está ocupando o lugar de Deus em seu coração. Conheço pessoas que já deixaram de ir ao culto para estudar no domingo à noite. Idolatria. Pessoas que trocaram um culto pela desculpa da final do futebol. Ou trocaram um culto pela desculpa de estarem cansados do trabalho e tantas outras desculpas. Pessoas que preencheram seus corações, inclusive, por exemplo, com pornografia, afetando inclusive relacionamentos, casamentos. E eu vou dizer de forma bem clara, porque eu não quero ser cobrado disso depois por Deus. Isso é idolatria. E idolatria é pecado, é abominável diante de Deus. Se alguém se identificou com um desses exemplos, ou percebeu que o seu ídolo é outra coisa, saiba que hoje essas coisas estão sendo deuses em sua vida. Por isso se arrependa. Tome uma atitude e peça a Deus força, e dê o primeiro passo para mudar a sua vida diante do Senhor. Uma terceira e última aplicação: não adore a si mesmo, antes, use a si mesmo como adoração a Deus. O grande perigo da nossa caminhada cristã, meus irmãos, é de começarmos a servir às nossas vontades, bem mais do que servir à vontade de Deus. Já reparou que tudo no mundo, lá fora, nos ensina a satisfazer as nossas vontades? O YouTube, a Netflix, o Instagram só entregam aquilo que você quer ver. Dinheiro, nós queremos dinheiro para comprar aquilo que nós queremos, e não para ajudar o próximo.
Quando nós discutimos com o outro, nós discutimos porque nós queremos ter a razão. O importante é que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, porque ai de Deus se Ele não me atender também. O problema é que quando nós olhamos para a Bíblia, parece que o caminho do sucesso é medido pelo nível da nossa negação, da negação das nossas vontades, e não pelo nível da nossa satisfação. De acordo com as Escrituras, para viver, você tem que morrer. Aquele que quiser ser servido, primeiro ele tem que servir a todos. Aquele que quiser ser reconhecido, ele tem que negar a si mesmo. Aquele que quiser ganhar, ele terá que perder nesse mundo, principalmente o seu ego. Perceba, Jesus nos ama à semelhança desse homem aqui, e a semelhança desse homem aqui do texto, ele nos confronta. Ele nos confronta para que nós pensemos se o maior Deus de nossas vidas não tem sido nós mesmos. A palavra de Deus, então, ela nos expõe diante da nossa pequenez e do nosso egocentrismo. Ela nos desafia a destronar, a nos destronar de nossos corações e destronar qualquer coisa que esteja no lugar do Senhor, principalmente nós mesmos. E Ele nos desafia a perceber que sem Cristo as nossas obras são como pó. Sem Cristo, nós somos apenas pó. Então, que o nosso ponto mais alto, que o ponto mais alto da igreja, seja aos pés de Jesus. Que nada nesse mundo ocupe o lugar que pertence somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela nos confronta. A Tua palavra, ó Deus, nos leva a pensar, ó Deus, se nós não temos adorado outros deuses diante do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a cada dia mais, para que de fato e de verdade o Senhor possa estar no centro de nossas vidas, e que o Senhor possa ser o Senhor da nossa vida. Que, ó Deus, nós não possamos dar um passo sem antes, ó Deus, saber qual é a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, perdoe, ó Deus, por todos os momentos em que nós preferimos, nós damos valor muito mais à nossa vontade, àquilo que nós queremos, do que aquilo que o Senhor quer. Tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser moldados, ó Deus, conforme a imagem do Teu Filho. E que o Senhor, de fato e de verdade, e que nós possamos viver isso de forma literal. O Senhor é soberano sobre nossas vidas. O Senhor reina sobre cada aspecto da nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a nos lembrar disso. Nos ajude, ó Deus, a jamais nos esquecermos disso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos entoar mais um cântico, depois a palavra está com o pastor. Vamos colocar de pé, irmãos?